Olá pessoal, professor Flávio, FRN, tudo bem? Na aula de hoje irei resolver um exercício sobre circuitos trifásicos equilibrados. Vamos ao enunciado. Três cargas trifásicas equilibradas estão ligadas em paralelo. A carga 1 está ligada em Y e tem uma impedância de 300 mais J 100 ohms por fase. A carga 2, por outro lado, está ligada em delta, que tem impedância de 5.400 menos J 2.700 ohm por fase. E a carga 3 em Y absorve 112,32 mais J 95,04 kVA. As cargas estão alimentadas por uma linha de distribuição com uma impedância de 1 mais J 10 ohm por fase. O módulo da tensão fase neutra na carga é 7,2 kV, sendo tomado como referência. Então, calculo a potência total na fonte. Essa aqui é uma questão típica, certo? De circuitos trifásicos equilibrados. E vamos tentar entender o circuito, o enunciado. De acordo com o enunciado que eu acabei de falar, nós temos o seguinte circuito. Temos esse circuito. Vamos lá mais uma vez ao enunciado. Então, três cargas trifásicas equilibradas. Nós temos três cargas. Primeira carga é essa, segunda carga é essa e terceira carga é essa. Então nós temos três cargas. A primeira carga, esta daqui é a primeira carga. Veja que eu coloquei aqui as impedâncias e coloquei o índicezinho 1, indicando carga 1. Então a carga 1 está ligada em Y. Veja que está em Y e tem uma impedância de 300 mais J 100 ohms por fase. Então eu coloquei aqui para não esquecer, 300 mais J ohms por fase. Ok? Em Y, então a minha notação é o seguinte. Nós temos aqui a impedância Z, Y, na fase A, o 1 significa a primeira carga. Fase A, e aqui a configuração Y. Eu tento seguir esse esquema. Então, na fase B, nós temos Z, Y, B1. Na fase C, nós temos Z, Y, C1. Todas elas são iguais. E o valor é 300 mais J 100 ohms. Na segunda carga, está ligada em delta e tem impedância de 5.400 PNJ 2.700 ohm por fase. Então veja, a segunda carga é essa, está em Y e obviamente nós temos três impedâncias. Então eu sigo a notação Z de impedância, subíndice delta, lembrando que é um delta, AB, porque essa impedância está do ponto A ao ponto B, e 2 porque é a carga 2. Vamos lá para o próximo. Próxima impedância, Z, delta, porque é uma carga delta, BC, porque está ligado do ponto B ao ponto C, 2 porque é a segunda carga. Vamos lá. Terceira impedância, Z, delta, porque é um delta, CA está conectado de C até A, 2 porque é a segunda carga. Então, seguindo essa notação, recomendo essa notação, fica mais fácil aqui você saber onde está localizada cada carga, cada impedância. Terceira carga também é em Y, só que não foram dados valores aqui de impedância. Na verdade, foram fornecidas informações aqui de potência, não tem problema. Coloco aqui embaixo, minha terceira carga é Y, então eu faço o desenho aqui em Y e coloco a informação dessa carga, que não é impedância nesse caso, é potência. Então, 112,32 mais J 95,04 sobre 3. Eu dividi por 3 porque aqui eu estou colocando a potência por impedância. Veja que no enunciado foi a potência total das três impedâncias. Mas aqui eu anotei por fase, então eu dividi por 3 e aqui a unidade, kVA. Ok? Então, e vamos à notação. Como é em Y, essa minha impedância aqui está ligada na fase A, é o neutro, então eu coloco Z, Y, lembrando
para ficar claro que é de uma configuração Y. A está ligado na fase A, 3 é a terceira carga. Nós temos ZYB3 e ZYC3. Lembrando que o sistema é equilibrado, então essas três impedâncias são iguais. Vamos lá, ao enunciado novamente. As cargas são alimentadas por uma linha de distribuição com impedância de 1 mais J10 ohms por fase. Se elas são alimentadas por uma fonte de tensão, certo? Mas entre a fonte de tensão e a carga, normalmente existe uma linha de distribuição, uma linha de transmissão, e muitas vezes essa linha apresenta impedância significativa. Então, muitas vezes representamos aqui o valor da impedância dessa linha. Então, entre a fonte e as cargas, nós temos uma linha com impedância de 1 mais J10. Então, na fase A, na fase B e na fase C. As três impedâncias são iguais e apresentam esse valor. Chamei aqui de Z', certo? Com relação à fonte, não foi dito nada se era em delta, se era em Y, nem foi passado valores. Então, eu vou imaginar que seja em Y. Não tem problema, eu só preciso de uma fonte. Se não foi falado nada no enunciado, vou considerar em Y, é mais fácil para mim. Então, nós temos aqui uma fonte com VA, tensão na fase A, VB, tensão na fase B, VC, tensão na fase C. É um sistema equilibrado, então eles apresentam o mesmo módulo e defasagens de 120 graus. O módulo da tensão fase neutro na carga é 7,2 kV. Veja que essa informação de tensão não é da fonte, é na carga. Então, é preciso ter cuidado. Eu não sei qual é meu VA, nem meu VB, nem meu VC. Aqui do lado da carga, veja que eu tenho um ABC maiúsculo, mas do lado da fonte, mas do lado das cargas eu tenho um ABC minúsculo. Então, a informação que foi dada desse lado de cá. Então, depois da impedância da linha, então eu conheço aqui o meu VA, conheço o meu VB e conheço o meu VC. Só que foi dado o valor em módulo. Então, tanto VA do lado das cargas, tanto VA, VB, VC, eles são em módulo igual a 7,2 kV. Ok? E é tomado como referência. Então, eu vou usar essa tensão e eu posso tomar uma das fases como referência. Então, não foi dada informação alguma sobre o ângulo dessas tensões. Eu tenho VA, VB e VC do lado da carga apenas em módulo. Então, eu posso tomar uma delas como referência para o ângulo, para se ter ângulo zero, para facilitar minha matemática. E eu vou escolher a fase A. Por isso que eu coloquei aqui VA minúsculo, para não se confundir com o VA maiúsculo da fonte, né? É do lado da carga, VA minúsculo, é 7,2, valor RMS, certo? Com ângulo zero. Como o sistema é equilibrado, eu já sei que o meu VB vai ter defasagem de menos 120 e o meu VC vai ter defasagem de 120 graus, considerando sequência positiva. Não foi dado nada na questão, então eu vou considerar a sequência positiva. E o que se quer? Calcula a potência total na fonte. Teremos que calcular a potência na fonte. Veja que não temos informação alguma na fonte. Não temos corrente na fonte, não temos tensão na fonte, mas é possível calcular sua potência. Vamos ver como isso é feito. Então, uma vez que entendemos o enunciado e temos aqui o circuito respectivo à questão, iremos agora partir para a análise deste circuito. Primeiro passo. Como o circuito é trifásico equilibrado, eu posso fazer toda a minha análise no circuito equivalente monofásico. Ou seja, eu posso, por exemplo, trabalhar apenas com a fase A e tudo que eu encontrar na fase A, eu vou saber na fase B e C.
Se for tensão em corrente, vão ser os mesmos valores em módulo, só que com defasagem de 120 graus. Se for impedância, vão ser iguais nas fases A, B e C. Se for potência, vão ser iguais. Então, eu posso trabalhar apenas na fase A. Só que neste circuito tem um impeditivo aqui. Não podemos trabalhar com um circuito equivalente na fase A porque existe uma carga em delta. A solução é converter essa carga em delta para Y. E a conversão é muito simples. Uma vez que é equilibrado, eu sei que Z delta AB2 é igual a Z delta BC2, que é igual a Z delta CA2. E eu sei que uma impedância em delta é 3 vezes a impedância em Y. Em outras palavras, eu posso calcular aqui minhas impedâncias da versão da carga 2 em Y, e será 3 vezes menor o valor das impedâncias. Então, cada impedância da minha carga 2 em Y vai ser 1.800 menos J900 ohms, seguindo essa fórmula. Então, agora eu tenho um circuito trifásico com todas as cargas e fontes em Y. Isso facilita a minha análise, porque agora eu posso partir para um circuito mais simplificado e fazer toda a análise lá. Trazendo o circuito aqui para a parte superior da apresentação, próximo passo, para vocês entenderem um pouco mais como converter um circuito trifásico em equivalente monofásico, veja que eu adicionei aqui a conexão nos nêutrons. Como o circuito é equilibrado, essa conexão pode existir ou não fisicamente. Estamos tratando aqui de um circuito muito ideal. Então, se ele é equilibrado, a corrente no neutro é igual a zero. Então, essa conexão em neutro pode existir ou não. Vamos conectar, vamos realizar essa conexão matematicamente aqui no nosso modelo, pois pode facilitar o nosso entendimento. Então, realizei aqui a conexão do neutro. Então, trazendo o circuito aqui para cima, esse é o meu circuito equivalente. A partir daqui, precisamos entender, eu vou trabalhar apenas na fase A. Então, como seria o percurso de uma corrente que sai da fonte na fase A? Seria esse. Então, uma corrente vai sair daqui da fase A, do terminal positivo. A corrente circula pela fase A, passa pela impedância da linha na fase A e se divide em 3 correntes. A primeira corrente ela vem pela fase A da impedância 1 e retorna pelo neutro até o negativo da fonte VA. A segunda corrente ela vem pela fase A e trafega aqui pela fase A da impedância 2, passa pelo neutro e retorna pelo neutro até o terminal negativo da fonte VA. A terceira corrente ela vem pela fase A, flui aqui pela fase B, pela fase A da terceira carga, ok? E retorna pelo neutro para a fonte respectiva, na fase A. Então, esse é o caminho da corrente na fase A. Então, entendido isso, agora fica claro que na fase A o nosso circuito é esse aqui, certo? Bom, eu falei que no neutro a corrente é zero e agora eu estou mostrando a corrente na fase A passando pelo neutro. As duas informações estão corretas. Eu tenho a corrente na fase A, só que se eu considerar a corrente na fase B, que também passa pelo neutro, e a corrente na fase C, que também passa pelo neutro, a soma das correntes no neutro é zero. Então a corrente total que passa no neutro é zero. Porém, analisando a fase A passa pelo neutro. Okay? Então o circuito equivalente é esse. Nós temos aqui a tensão na fase A, temos uma impedância conectando a fonte na fase A, as cargas na fase A, ok? Temos a corrente na fase A da primeira carga, na segunda carga e na terceira carga. Agora temos uma análise simples de circuito. E podemos agora calcular, veja que não temos informação alguma da fonte,
mas agora fica claro que é perfeitamente possível calcular a corrente A. Essa corrente total, a corrente que passa na linha, e é a mesma corrente da fonte. Calculando a corrente IA, nós temos agora uma primeira informação da fonte. É o primeiro passo para calcular a tensão na fonte. Vamos lá. Nós temos a tensão em todas as cargas. E nós temos impedância na carga 1, nós temos impedância na carga 2 e nós temos potência na carga 3. Com estas informações, podemos calcular qualquer parâmetro nessas cargas. Vamos calcular as correntes. Então, quem é a corrente na fase A da carga 1? Vai ser a sua tensão, 7.200, dividido pela sua impedância, 300 mais J100, e vai resultar neste valor. Quem é a corrente na carga 2? Mesma coisa, é a tensão, que é a mesma, dividido pela respectiva impedância. 5.400 menos J, 2.700. E vai resultar nesta corrente. E quem é a corrente na fase 3? Não temos impedância na fase 3, mas temos a tensão e temos potência. Então, e sabemos que a potência complexa é o fasor V, a tensão, fasor-tensão, vezes o fasor corrente, ok? Só que vocês têm que trocar a polaridade, o sinal aqui nessa corrente. A corrente transposta. Então, nós temos aqui a fórmula de potência e veja que nós temos a potência complexa, visto que foi dada potência ativa e reativa. Isso aqui forma a potência complexa. Nós temos a tensão e podemos aqui calcular a corrente. Então, a corrente na fase A da carga 3 resulta neste valor aqui. Com essas três correntes, temos a corrente total, é a soma delas, que resulta neste valor. Então, já temos uma informação aqui da fonte, a corrente. Certo? Então, como poderíamos calcular aqui a potência da fonte? Então, a potência da fonte ela é exatamente igual à potência dos elementos. Certo? A fonte está fornecendo uma determinada potência e os elementos estão consumindo essa potência. Então, para você calcular a tensão na fonte, você pode calcular a potência em cada elemento, em cada uma dessas impedâncias, mais a potência da linha. Não esqueça da potência da linha. Então vamos lá. Nós temos potência ativa nessa impedância. Podemos calcular a potência ativa na impedância 2. Veja que nós temos nós temos impedância, nós temos corrente e nós temos tensão. Então vocês podem calcular a potência na carga 2 de várias formas. Na carga 1 nós temos a corrente, nós temos a tensão e nós temos a impedância. Então vocês podem calcular a potência por várias formas. Por exemplo, você poderia usar essa fórmula aqui, ó. P vezes I conjugado. Você tem a tensão aqui, você tem a corrente, então tem a corrente conjugada. Multiplicando, você tem as potências ativa e reativa nessa carga. Com a mesma fórmula, você tem as potências nessa outra carga. Pô, e na linha? Mesma coisa. Você tem a impedância e você tem a corrente da linha, então você consegue calcular a potência na linha. Certo? Se você somar essas quatro potências, potência da linha, potência da impedância 1, da impedância 2 e da impedância 3, vocês vão somar potências ativas de todas as quatro e potência reativa de todas as quatro. Então você vai ter a potência nesses quatro elementos. Vocês vão multiplicar por 3, porque é uma potência complexa, é uma potência trifásica, e isso vai ser a potência da fonte. Então fica aí essa tarefa para vocês fazerem em casa. O circuito já foi explicado, devidamente explicado. E vejo vocês na próxima aula. Espero que esse exercício tenha sido útil para vocês entenderem melhor o assunto. Não esquece do likezinho e até a próxima.